Priscila? Ok, tá certo. Então, vamos lá. Opa. Eu sou a Joyce Viana, né, mais uma vez, e vamos falar um pouquinho sobre bases de dados científicas. Então, para a gente poder falar de bases de dados científicas, vou até voltar um pouquinho aqui, é necessário a gente entender o contexto de bases de dados e principalmente de bases de dados científicas. Então, quando a gente está na graduação, quando a gente está no mestrado, no doutorado e também na vida profissional, seja atuando no mercado de trabalho, seja atuando dentro de uma academia, é necessário que a gente entenda o contexto em que a gente está, por exemplo, se é numa graduação, se é no mestrado, ou se já é na atividade profissional, para a gente melhor poder definir quais as bases de dados que a gente vai pesquisar e o porquê dessas bases. Então, é interessante a gente pensar o que são bases de dados científicas, no que elas vão impactar na minha vida, seja enquanto estudante, seja enquanto profissional, ou seja enquanto um cidadão. Então, é interessante a gente fazer esse caminho para a gente poder melhor compreender. Então, o que são bases de dados? As bases de dados, elas são fontes de informação eletrônica pesquisáveis de modo interativo ou conversacional através de um computador. É onde a gente localiza os artefatos, e aí quando a gente fala artefatos, e algumas vezes vocês vão ver que eu vou falar recursos, né? Recursos informacionais ou mesmo informação, são aqueles itens que a gente vai encontrar disponível nessas bases de dados. Ah, Joyce, que itens são esses? Do que você está falando? São artigos, teses, dissertações, livros, e-books, sejam imagens também, às vezes vídeos que você precisa. Por exemplo, sou da área, estou estudando aqui medicina, faço medicina veterinária e eu preciso compreender como é que o corpo do animal, por exemplo, de um cachorro, de uma cadela, qual é o processo ali no momento que que aquela cadela está gerando os seus filhotinhos, processo de nascimento, ou então até mesmo para a área do parto, né, da mulher. Então, às vezes, você precisa de imagens, você precisa de vídeos para melhor compreender como é que é esse processo fisiológico no corpo de um ser, né? Seja o ser humano, seja o animal. Então, essas fontes de informação que são pesquisáveis, né? A gente estando na nossa casa, a gente estando no nosso trabalho, na nossa faculdade, eles permitem a gente fazer essa busca de uma forma mais interativa, né? Do conforto, vamos dizer assim, talvez da nossa casa ou da nossa universidade, através de um computador. E aí, quando eu falo computador, não é só um desktop ou um notebook. Se você tem um celular que acessa a internet, você consegue fazer a busca nessas bases de dados. Se você tem um tablet, assim, qualquer instrumento tecnológico que você tem acesso para fazer essas buscas, se tiver acesso à internet, ela auxilia bastante. Então, as bases de dados científicas, elas vão ser sistemas de busca e de recuperação da informação. Então, a gente vai ter dois itens aqui. Ele é, ao mesmo tempo que um sistema de busca, onde esse usuário, né, vou chamar aqui usuário, a pessoa que está indo lá no sistema, tá? Onde esse usuário vai, nesse campo de busca, atribuir um termo, ou seja, uma palavra-chave sobre o assunto que ele quer investigar, que ele quer pesquisar ou que ele quer tirar uma curiosidade. Então, esse usuário vai vir, vai colocar esse termo lá no campo de busca e dar o enter, vamos dizer assim, e o sistema vai recuperar para ele diversos recursos, tá? Ou itens relacionados àquele tema que ele pesquisou. Então, aí vem os exemplos que eu trouxe. É artigo, é tese, é dissertação, é livro, é e-book, é vídeo, enfim, uma infinidade. E a diferença que vai ter de uma base de dados científica para uma outra base de dados, vamos dizer assim, de forma geral, né? Vou usar aqui o próprio Google, o buscador do Google normal, é que, nesse caso, ela vai recuperar artigos científicos, materiais que foram produzidos por cientistas,
por pesquisadores e que foram avaliados por outros pesquisadores. Então, é uma informação confiável. Então, a função desses sistemas, dessas bases de dados, é armazenar e indexar essas publicações científicas de determinadas áreas do conhecimento. Então, a gente vai ver aqui ao longo da noite que a gente tem bases de dados só da área de saúde, a gente tem bases de dados só da área de engenharia, a gente tem bases de dados multidisciplinar, ou seja, que vai ter materiais de diversas áreas do conhecimento. A gente vai ter base de dados que vai ter só teses e dissertações, independente também do assunto, só vai ter tese e dissertação. Então, as bases de dados, elas são muito diversificadas, vamos dizer assim. Então, vai depender do seu objetivo. O que eu quero pesquisar? Então, isso também precisa estar bem claro, né? Porque não adianta, eu, Joyce, vou fazer, eu quero pesquisar uma coisa assim que para mim não está bem definido, que quando eu for nessa base de dados ou em qualquer base de dados fazer essa busca, eu não vou conseguir ter o melhor proveito, porque nem eu mesmo sei exatamente do que eu quero pesquisar, tá? Então, as bases de dados, ela vai ter como principal função armazenar e indexar essas publicações para que o usuário possa recuperar em uma única base de dados. Tipo assim, eu não preciso ficar acessando vários sites ou vários links para pesquisar algo. Eu consigo ir nessas bases de dados que justamente já vai fazer esse papel de indexar esses arquivos, esses materiais para mim. Então, a gente tem basicamente, dois tipos de bases de dados científicas. Nós temos do tipo referencial e do tipo textual. O tipo referencial são bases que apresentam referências de documentos, ou seja, referências de artigos, referências de livros, de teses, que tem resumo ou não. Então, são apenas bases de dados que você consegue acessar os resumos, mas você não acessa o texto completo em si. Já as bases de dados textuais são bases cujo conteúdo apresenta o texto completo. Então, a gente vai, mais na frente, que eu vou trazer aqui para vocês, a gente tem algumas bases de dados, como o catálogo de tese e dissertações da CAPES, que ele traz todo o documento, todas as teses e toda a tese para você. Tem 300 páginas, todas as 300 páginas. O arquivo completo está disponível e quando a gente faz essa busca, a gente consegue baixar o arquivo todinho no nosso computador, no nosso celular, fazer a leitura e assim vai. Então, existem esses dois tipos de base de dados. Aí, aqui a gente trouxe dois exemplos para vocês, tá? Um deles é a Cielo, que é uma base de dados muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo... Ui! Consigo compartilhar aqui com vocês. Eu vou parar a tela para compartilhar outra, tá? Pronto, acho que isso, agora está aparecendo para vocês. Então, essa aqui é a base de dados da Cielo. Tá? Eu acredito que alguns de vocês já conhecem ou não. Ela é uma coleção multidisciplinar. Então, ela tem materiais, artigos de revistas de várias áreas do conhecimento, tá? E também de vários livros que são publicados no Brasil, no Chile, em Cuba, Espanha, Venezuela e outros países da América Latina e da Europa. Então, aqui você consegue ver quais são os periódicos da qual ela recupera, né? Então, a gente tem aqui vários países, né, que disponibilizam os seus dados e a Cielo consegue indexar, né? Então, aqui a gente consegue fazer a busca tanto por periódicos, você consegue aqui ordenar a lista de periódicos, ou seja, de revistas,
né? Então, tem várias revistas aqui, Biologia Colombiana, de Botânica, de Comportamento, de Investigação Psicológica, de Odontológica Latino-Americana, Ortopédica Brasileira, desculpa, Portuguesa de Nutrição. Então, você consegue fazer a busca tanto pelos próprios periódicos, quanto pelas próprias revistas, quanto também pelos artigos. Certo? Aí depois a gente volta para cá para a gente fazer alguns testes, tá? Aí agora vamos... Desculpa, gente, que eu preciso ficar mudando aqui. Certo? E o outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é do portal de periódicos da CAPES, que eu vou deixar para detalhar ele melhor mais na frente, tá? Mas o portal de periódicos da CAPES, ele vai reunir ali diversos artigos, livros que estão disponíveis para os usuários. E aí ele tem uma certa, vamos dizer assim, restrição de acesso a esses materiais, porque o usuário, alguns materiais ele consegue fazer a busca, só que ele não consegue acessar, porque a CAPES, ela disponibiliza os materiais, né, os artigos, teses, artigos de revistas e livros daquelas instituições que são parceiras. Então, as instituições que são parceiras da CAPES, ela libera um acesso para os seus, vamos dizer assim, alunos, para o corpo de pessoas que fazem parte da instituição. Então, ela tem uma certa limitação do acesso à base de dados da CAPES. E essa daqui é a BDTD, é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Todas as teses e dissertações que são publicadas no Brasil, que são pesquisadas assim, nos programas de pós-graduação, elas são disponibilizadas aqui. Então, ela é uma fonte de informação riquíssima, é uma base de dados riquíssima, onde você consegue ter acesso a todas essas teses e dissertações e a todo o material. Então, você consegue acessar, você consegue baixar, você consegue definir, quando você está fazendo a busca, como é que você quer e quais os termos e os recursos que você quer acessar nessa base. Então, são 113 instituições que participam, tem mais de 450 dissertações, então é muita dissertação aí, para caso vocês queiram futuramente entrar para o mestrado, seguir na pós-graduação. É uma fonte muito riquíssima mesmo. Tem mais de 166 mil teses e mais de 619 mil documentos. Então, essa base de dados, ela é, assim, todo mundo utiliza, pelo menos todo mundo da área da pesquisa, graduandos, pós-graduandos, porque ela é uma fonte muito rica para todos nós. E nós temos aqui, vamos dizer assim, os mais, posso dizer, mais tranquilos de utilizar, que não tem exatamente restrição, que é o próprio Google Acadêmico, que ele vai servir ali de indexador, para outros artigos que estão publicados em outras revistas. E eu trouxe aqui também um exemplo do portal de periódicos da UFMA, acredito que vocês já ouviram falar, da Universidade Federal do Maranhão. Então, lá você também é possível de você fazer essa busca e conhecer as revistas e estar acessando, assim, alguns materiais. Então, as bases de dados, algumas dessas que eu mencionei, elas vão se constituir como um marco para a difusão e compartilhamento do conhecimento científico em todo o mundo, pois são importantes fontes de informação para a comunicação e disseminação da ciência mediante o acesso remoto. Essa questão que eu trouxe aqui para vocês é que, há uns anos atrás, do ano de 2000 para trás, o acesso a essas publicações, o acesso ao conhecimento científico que era produzido por professores, por pesquisadores, ele era um pouco dificultado. Primeiro, por questões que, para você ter o acesso naquela época, você precisava pagar alguns valores para ter acesso e também para publicar. E outras questões é que, por exemplo, eu aqui estudando, vamos dizer, ciência da informação no Brasil, eu não conseguia acessar um material que também estava sendo publicado, ou que estava sendo produzido na China, que estava sendo produzido nos Estados Unidos. Então,
essa logística, vamos dizer assim, geográfica, ela era muito difícil. E hoje, com as bases de dados, com a internet, com a web em expansão, toda pessoa que tem acesso à internet, ela consegue acessar uma base de dados. Ela consegue recuperar esses materiais que vão ajudar ela na sua pesquisa. Então, as bases de dados, lembrando que ela é uma fonte de informação muito rica, muito confiável para as pessoas que estão aí requerendo e validando mais ainda a ciência. Então, era necessário e ela se torna como um campo muito enriquecedor nesse sentido de compartilhar o conhecimento científico. É tornar o conhecimento científico acesso para qualquer pessoa que tiver acesso à internet, que buscar, essa pessoa pode ter acesso. Ela não fica mais limitada a questões geográficas, a questões de idioma também, porque hoje em dia a gente tem vários recursos aí que a gente pode estar traduzindo o Google Pro. O próprio Google, né, consegue traduzir muitos materiais para a gente, claro, não é perfeito, mas é melhor. As bases de dados, elas auxiliam muito nesses processos. Principalmente, eu não sei mais ou menos em que período vocês estão na faculdade, né? Não sei se vocês já estão terminando, se vocês estão no começo, mas quando chega ali o final do ano, né, o final do curso, aí a gente já tem necessidade ali de pesquisar alguns materiais, já se preparando para o TCC, não sei se vocês é TCC, monografia, ou se é um artigo, mas independente de qual tipo de publicação, né, que vai gerar, que vai ser o produto de vocês, é necessário que vocês tenham acesso a artigos, a livros que vão basilar aquilo que vocês estão falando na produção científica de vocês, até mesmo na apresentação de algum trabalho na turma, até mesmo quando vocês saírem ou se não já estão no mercado de trabalho, é necessário que vocês tenham e que vocês, vamos dizer assim, se validem, né? Tomem posse de materiais, de autores, de artigos que vão dar sustentação para a área de vocês. Então, eu acredito que nas disciplinas que vocês têm feito, os professores têm passado aquela bibliografia, né, as emendas das disciplinas. Então, tudo aquilo ajuda nesse processo de construção desse profissional que vocês estão se tornando, porque, afinal de contas, a gente, mesmo quando sai quando termina a graduação, aí termina o mestrado e assim vai, a gente continua aprendendo. Então, é interessante que a gente tenha conhecimento e saiba utilizar dessas bases de dados a favor da nossa pesquisa.